Mas hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Lucas, capítulo 18. Quero te convidar a abrir lá sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Nós vamos falar sobre o tema perseverando em oração. Esse é o meu desejo para esse ano de 2026, para todos nós, perseverar em oração diante de Deus. Lucas capítulo 18, verso 1, diz assim, a santa e bendita palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a tua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos buscar ao Senhor. Pai, quero te agradecer pela tua palavra mais uma vez. Tua palavra que é viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos da mente e o nosso coração. Ó Deus, pela tua palavra, o Senhor criou todas as coisas e por ela tu podes criar um novo coração em nós. E esse é o nosso desejo, ó Pai, acima de conquistas, objetivos e sonhos, queremos estar aos teus pés. Queremos, à semelhança de Maria, escolher a boa parte que não nos será tirada. Estar aos teus pés e ouvir os teus ensinamentos. Por isso, ó Pai, como cantamos aqui, consagramos a Ti todo o nosso ser, nossa vida, nosso pensamento, nossas escolhas, nossas decisões e a nossa família. E consagramos tudo, Senhor, em oração, para que Teu Espírito Santo venha nos abençoar, nos encher da plenitude do Teu poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, esse é o nosso primeiro domingo do ano juntos aqui, nosso culto público, culto de adoração, o primeiro culto do ano. E essa é a minha primeira mensagem na palavra do Senhor, minha primeira pregação. Eu não poderia falar sobre outro tema que não este, perseverando em oração. Perseverando em oração. Esse tema tem duas palavras que eu quero começar pensando com você. A primeira é perseverança. E irmãos, como nós precisamos de perseverança para o nosso ano. Como eu e você precisamos perseverar naquilo que nós fomos chamados. Perseverar é a arte de ter constância em determinados deveres, visando um só objetivo. Como nós precisamos disso? Não apenas metas, sonhos, planos para o nosso ano, mas acima de tudo, perseverança para permanecermos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não só no começo do ano, mas todos os dias, e não só nesse ano, mas por toda a nossa vida. E eu pergunto a você, você se considera uma pessoa que persevera naquilo que você propõe para si mesmo? Você se considera, olhando para trás, para a sua história, para a sua vida, uma pessoa que consegue perseverar naquilo que você objetiva para si próprio, nas suas metas, ou naquilo que você deseja ser e fazer? Eu sei que nenhum de nós pode responder com um sonoro sim. Embora tenham pessoas que sejam mais perseverantes de fato, e a Bíblia nos chama e nos convida a isso, é certo que também, hora ou outra, escorregamos e falhamos no dom de perseverar naquilo que almejamos. Que nosso ano, então, irmãos, seja marcado
pela perseverança. A Bíblia está repleta de textos que nos ensinam a perseverar. Quero lembrar algum deles aqui com vocês. Primeiro, Mateus 24:13, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não aquele que perseverar só um pouco, mas aquele que perseverar até o final da sua vida, este será salvo. O autor de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 1, a parte B, diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos cerca, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa na nossa vida. Um puritano chamado Thomas Watson, pregando sobre perseverança, ele disse: a perseverança é o distintivo de um verdadeiro cristão. Não é quem começa a corrida, mas quem termina que recebe a coroa. E os apóstolos, e principalmente Paulo, registrou na Bíblia que correu a sua carreira toda e perseverou até o final. Tanto é que ele diz lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele perseverou até o final. Mas deixa eu dizer algo a você. Para perseverarmos de fato, não depende somente de nós termos bons hábitos, e nem tão somente de disciplina. Quando a gente fala de perseverança, a primeira coisa que você e eu pensamos é: preciso ter disciplina, preciso ter uma agenda bem regrada, preciso ter um horário bem fixado, preciso ter uma rotina muito bem estabelecida. Mas a grande questão que nos impede de perseverarmos naquilo que precisamos não é a falta de disciplina, embora isso possa certamente impactar. É mais do que isso. É mais profundo do que apenas falta de disciplina. O que eu e você precisamos para perseverarmos de fato em nossas vidas é de um coração restaurado. Você já reparou que aquilo que o seu coração é cativado de fato, que aquilo que você ama e não vive sem, você costuma perseverar naquilo? Você já reparou que aquilo que toma sua mente, o seu pensamento, você anela, almeja, não é só uma questão de hábito, mas de devoção? Não é só uma questão de devoção, mas de paixão por aquilo? E quando você é apaixonado por algo, quando você quer muito alguma coisa, você consegue perseverar naquilo. Portanto, o que eu e você precisamos, de fato e de verdade, é aquilo que Provérbios 4, versículo 23 diz para nós: sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Portanto, o que precisamos para perseverar nesse ano de 2026, de fato, é um coração guardado, um coração cativado pela palavra, uma pessoa que ora, que busca e que é apaixonada por Deus. E é aí que entra a oração, meu irmão. É aí que entra a perseverança, não em qualquer coisa, mas a perseverança principalmente naquilo que é mais importante, a perseverança em orar sem cessar. Deixa eu dizer algo a você. Se você tentar perseverar sem orar, é muito provável que você fracasse. Mas se você conseguir perseverar em algo sem orar, é muito provável que você esteja perseverando em algo errado. Ou você esteja perseverando na coisa certa, mas com a motivação errada. Mas se você perseverar em oração, colocando na sua vida aquilo que é mais importante, colocando Deus e o seu reino em primeiro lugar, estabelecendo que o seu coração é um trono de adoração e louvor a Deus, e que tudo na sua vida pertence ao Senhor, bem-aventurado serás. Você não apenas vai conseguir conquistar os seus objetivos, mas mais importante do que isso, os seus objetivos estarão alinhados com os objetivos de Deus. Suas metas, seus planos, a sua vontade estará em acordo com a vontade de Deus. A sua agenda, seus dias, a sua forma de conduzir a própria vida
estará alinhada com os propósitos de Deus para a sua vida. E não é isso que nós precisamos, irmãos? Porque eu digo a você que tem muitas pessoas que estão perseverando, mas perseveram naquilo que é errado. Muitas pessoas têm sonhos, objetivos e fazem de tudo para consegui-los, mas infelizmente estão com o coração longe de Deus. E longe de nós, queridos, sermos bem-sucedidos em qualquer outra coisa que não agrade a Deus. Longe de nós, queridos irmãos, sermos bem-sucedidos e quistos naquilo que Deus não aprova. Por isso que perseverar em oração é o segredo do sucesso bíblico, da prosperidade da palavra de Deus na sua vida. Não é perseverar em qualquer coisa, mas perseverar nas coisas certas e orando, você vai consegui-las. Buscando ao Senhor, Ele vai te encontrar, Ele vai mudar você, Ele vai mudar a sua vontade, Ele vai tomar a sua mente. E esse é o nosso desejo. E a Bíblia, irmãos, ela nos manda orarmos. A Bíblia tem vários, inúmeros, centenas e dezenas de textos que chamam o povo de Deus para a oração. Vou lembrar 3 deles aqui. Jeremias 29:12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Louvado seja Deus, porque Ele sempre nos ouve. Se nós o buscarmos, e se nós fizermos aquilo que nós já lemos aqui, 2 Crônicas 7:14, se meu povo orar, se humilhar e me buscar de todo o coração, então eu os ouvirei e sararei a sua terra. O profeta Jeremias está dizendo a mesma coisa. Vocês me invocarão, vocês virão até mim, orareis a mim, e eu ouvirei vocês, e responderei vocês, falarei com vocês. Louvado seja Deus. O próprio Jesus, Mateus 7:7, diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Você lembra disso? Jesus ensinou sobre a persistência, sobre a perseverança na oração, usando a figura de alguém que bate numa porta. E a resposta sempre vem, a porta sempre é aberta. É isso que Jesus está nos ensinando. E Paulo, lá em Efésios 6:18, a parte B, diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança. Veja como a Bíblia sempre coloca oração e perseverança juntos. Veja como, se você perseverar em oração, você vai perseverar também na sua fé. Veja como, se você for uma pessoa que não desiste da oração, da comunhão com Deus, de estar diante do Senhor, de ouvir os seus ensinamentos, de consagrar sua vida, de consultar ao Senhor para fazer as suas escolhas, você jamais será decepcionado? É isso que a Bíblia diz para mim e para você, e é com essa promessa que nós adentramos o novo ano. Portas serão abertas, mas não qualquer porta, a porta certa, a porta que você e eu precisamos. Por isso, ouviremos também não, e esse não é um não de amor. Esse não é um não do cuidado paternal de Deus em nossas vidas. O que Jesus está ensinando não é o seguinte: lâmpada mágica, qualquer coisa que você pede, tcharam, vai ser dado para você. Até porque a Bíblia também diz para nós que nós pedimos mal, muitas vezes. E a Bíblia também diz para nós que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso não é só orar, é saber orar. Por isso não é só orar, mas é estar com o coração tomado pelas coisas corretas, por aquilo que agrada a Deus, para ter a vontade certa na sua vida. É orar sabendo que Deus sempre vai te ouvir e vai te dar as melhores respostas, quer seja sim, quer seja não. Posto isso, queridos, quero ir para o texto bíblico com vocês, para a gente aprender algumas lições com aquele que mais pode nos ensinar sobre a oração. Ele mesmo orou diversas vezes, conforme diz a Escritura. Nos seus piores e melhores momentos,
nos seus dias mais cansativos também, ele sempre buscou ao Senhor. Ele sempre buscou ao seu Pai. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era um homem de oração. Portanto, ele nos ensina não somente por meio de palavras, mas também com o seu próprio exemplo, sendo alguém que, mesmo sendo o próprio Deus, dependeu do seu Pai enquanto esteve na terra e buscou sempre ao Senhor em oração. Então, que sigamos seus passos, que sigamos o exemplo do próprio Mestre e sejamos também homens e mulheres de oração. Charles Spurgeon diz que não existe homem de Deus sem oração, porque é a oração que transforma o homem em homem de Deus. É a oração que nos enche, é a oração que nos faz sermos quem Deus quer que sejamos. E é isso que Jesus está nos ensinando nessa parábola em Lucas capítulo 18. Em primeiro lugar, vamos aprender aqui o objetivo do Senhor nesta parábola. Vamos ler todos juntos o versículo 1 em alta voz? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mais uma vez, eu não ouvi a voz da maioria das pessoas. Vamos lá? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja, queridos, é uma parábola. Jesus contou diversas delas. A Bíblia registra pelo menos 50 parábolas. Alguns dizem algo em torno de 53 parábolas. A Bíblia já havia profetizado que o Messias ensinaria por meio de parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que ilustra uma certa situação com cenário, personagens e uma trama, uma narrativa acontecendo. E essa história é usada por Jesus para ensinar uma lição. Então Jesus contou muitas delas, a mais conhecida talvez seja lá em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Mas tem diversas delas que nós sabemos nas Escrituras, umas maiores, outras menores, mas Jesus ensinou por intermédio das parábolas. A primeira que ele contou foi a parábola do semeador, registrada lá em Marcos capítulo de número 4. E Jesus usou essa forma didática de ensino visando tanto dar entendimento para os seus discípulos, como fechar a porta para aqueles que não são dele não compreenderem de fato. Então a parábola é uma forma de ensinamento para que os cristãos, os discípulos de Jesus, compreendam os ensinamentos acerca do reino de Deus, enquanto lá fora eles não entendem nada, eles não compreendem. Por isso a chave para a interpretação correta da parábola é ser cristão e ter o Espírito Santo que nos ilumina. Mas o interessante, queridos, é que a maioria das parábolas, primeiro, você precisa saber se de fato é uma parábola ou se é uma história real. Por exemplo, a história de Lázaro e do mendigo lá, alguns acham que é parábola, outros acham que é história real. Então há uma discussão. Outras com certeza são parábolas, como eu disse, o filho pródigo, a moeda perdida, a ovelha perdida e por aí vai. O semeador. Na do semeador, ele mesmo explica depois o que significa cada um dos solos aonde a semente caiu. Mas essa é a única parábola, essa que lemos, estamos aprendendo aqui, que o próprio autor do texto, no caso Lucas, o evangelista, já antes de escrever a parábola, ele nos diz que Jesus contou uma parábola e ele já diz qual é o tema e a lição que nós vamos aprender com essa parábola. E a gente leu aqui no versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o quê? Sobre o dever de orar quando? Sempre. E nunca esmorecer. Então, queridos, é impressionante a facilidade da compreensão. Ou seja, o autor do texto está facilitando para mim e para você, para que nós não saiamos do texto jamais enganados. Está dizendo claramente, você e eu precisamos aprender o ensinamento dessa parábola. O dever de orar sempre. E nunca esmorecer. Nunca desanimar. Nunca desistir. Então a primeira lição que a gente aprende é que orar é um dever do crente. Não é uma opção. Não é, estou com vontade de orar. Alguns esperam a vontade vir e a vontade nunca vem. Porque somos pecadores, o nosso coração é o nosso maior inimigo. Orar é um dever. Deus nos chama para a oração.
Deus nos convoca para a oração. E se você é cristão, você já diz na hora: aceito, eis-me aqui, vou buscar ao Senhor. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, quando ele está ensinando sobre oração, ele já diz: quando orardes. Ele não fala assim, se você orar, meu querido irmão. Ele fala assim, quando você orar, porque ele espera que nós busquemos a Ele sempre em oração. E o mandamento é esse, nós devemos orar. Existem vários textos bíblicos. Orar sempre, o dever de sempre orar. Como nos diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Esse todo mundo sabe. Orem sem cessar. Você tem um dever, e eu também, orarmos sempre. Eu pergunto a você, qual é o tempo que você tem dedicado para a vida de oração? Quanto você tem dedicado em oração? Quanto você tem aprendido em oração? Quanto você tem buscado ao Senhor? É certo que Satanás, nosso adversário, muitas vezes quer atingir o âmago da nossa vida espiritual, o centro dela, e essa é a oração. Porque se Satanás roubar de você o desejo de orar, você se torna presa fácil. Uma casa sem oração é como uma casa sem telhado, exposta a todas as tempestades e chuvas que vêm. Por isso que a sua casa deve ser uma casa de oração. Por isso que esse lugar é um lugar de oração. Por isso que Jesus nos ensinou que a igreja é o lugar da oração, da bendita comunhão com Ele. Nós temos um dever. Mas, queridos, nós aqui, principalmente os brasileiros, temos o costume de achar que quando é dever não é prazeroso. Isso é uma grande mentira. As coisas mais prazerosas da vida são deveres. É um dever, é um mandamento. Mas o fato de ser uma ordem não tira disso jamais a preciosidade e o prazer que é orar ao Senhor. Querido, se você tiver um momento de oração, genuinamente, e se isso acarretar de fato no encontro com Deus, você jamais vai se esquecer disso. Sua vida será mudada, sua mente, sua cosmovisão, seus problemas se tornarão menores. Não foi o próprio Jesus que disse que a fé move montanhas? Ela move através da oração, mas principalmente mudando a nossa visão, a nossa forma de enxergar a vida. O orar, o dever de orar sempre, orar sem cessar. Como podemos orar sem cessar, irmãos? Se temos tantos deveres na nossa vida, se manhã, tarde e noite são tomados por compromissos que nós temos, trabalho, organização, limpeza, tarefas domésticas, afazeres e por aí vai. Certa vez, alguns pastores, ministros do Evangelho estavam discutindo como que pode a Bíblia nos mandar orar sem cessar. Eles estavam na sua sala de reunião, discutindo o texto sagrado. E alguns levantaram algumas opiniões sobre o que Paulo está dizendo quando ele manda orar sem cessar. E havia ali uma jovem que não estava participando da reunião, mas um deles olhou para ela e disse: o que você, moça, acha que significa orar sem cessar? E ela respondeu o seguinte, eu quero ler para você porque edifica, é importante. Isso não é um problema, senhores. Hoje pela manhã, quando acordei e me vesti, pedi a Deus que estivesse vestida com a justiça de Cristo. Quando vim tirar a poeira dos móveis antes dos senhores chegarem, orei para que Deus tirasse toda a poeira da minha alma e me livrasse do pecado. E quando coloquei essa comida e bebida diante de vocês, simplesmente orei para que Cristo fosse a minha comida e a minha bebida até a vida eterna. Então, é assim que eu vou orando durante todo o meu dia. Tudo que você faz pode ser permeado e regado com oração. Se você estiver estressado no trânsito, você pode orar por aquele fulano que te feche. Se você estiver nervoso com uma situação que você vai enfrentar, você pode pedir a Deus sabedoria, que como diz Tiago, nada lhes impropera. Ele vai te dar sabedoria.
Se você estiver enfrentando momentos desafiadores, ali está a oração como uma arma. Se você estiver enfrentando trevas ocultas, hostes espirituais, a oração é a nossa arma para a luta, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. As armas da nossa milícia são espirituais. Nós oramos porque cremos na oração, e não porque está em nós, mas é poderoso aquele que está conosco e nos responde. Assim eu vou orando durante toda a minha vida. Eu estou feliz? Gratidão, ações de graças. Eu estou triste? Senhor, me ajuda, eu invoco o teu nome. Eu preciso de orientação, Senhor, eu vou para lá ou para lá. Eu estou com angústia no meu coração, Senhor. Tira do meu peito essa dor ou me ensine através dela. Tudo é oração, tudo é oportunidade. E ele ainda diz, Senhor Jesus, não podemos esmorecer. O que é esmorecer? Desanimar. É o oposto do ânimo, o oposto da coragem, o oposto da continuidade. Por isso eu digo mais uma vez a você, persevere em oração, não desista desse sagrado dever. Ore de manhã, de tarde, de noite, ore em toda e qualquer circunstância. E então vem a parábola. Nós temos dois personagens principais, e a gente vai falar de cada um deles, e depois Jesus vem e dá uma lição sobre essa história que ele mesmo conta. O primeiro personagem, versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Ou seja, esse homem descrito na parábola por Jesus, ele quebrava as 2 tábuas da lei que o Senhor Jesus ensinou. As 6 primeiras que diz respeito ao nosso relacionamento, as 4 primeiras que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, e as 6 últimas que falam sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ou melhor, resumindo, como Jesus mesmo ensinou, esse homem não cumpria os 2 mandamentos que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então esse homem era iníquo, como o próprio Jesus diz. Iníquo quer dizer que ele praticava iniquidade. Ele era ímpio, ele não ligava para o que Deus pensava acerca dele, ele não se importava em agradar a Deus de forma nenhuma, ele só pensava nele próprio, ele era egoísta. E por que Jesus traça essa figura, não de um bom juiz, mas de um mau juiz, de um juiz iníquo e injusto? Eu digo a você, e esse é o segredo da parábola, porque ele quer fazer um contraste com o caráter bondoso de Deus. Então ele está pegando uma figura ruim, maléfica, perversa e egoísta, para mostrar como essa viúva conseguiu lograr êxito com ele, sendo ele deste caráter duvidoso. E se ela conseguiu isso com este homem, quanto mais nós conseguiremos com o nosso Pai, que é bondoso. Então, a forma didática para mim e para você é do contraste. O contraste entre um mau caráter e entre o caráter irreprovável e bondoso do nosso Deus. Spurgeon comenta assim: a viúva conseguiu dobrar um juiz injusto. Como não conseguiremos obter êxito junto ao nosso bondoso e generoso Pai que está nos céus? Ela persevera em seu pedido até cansá-lo e obter o que deseja. Não iremos nós então perseverarmos nos nossos desejos até que possamos obter do nosso Pai Celestial tudo aquilo que a sua própria palavra promete? Então esse é o juiz injusto e iníquo que estava numa certa cidade, não temia Deus e nem respeitava a homem algum. Mas então vem a segunda personagem, verso 3. Diz assim: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Queridos, a viúva no contexto de Israel era uma pessoa necessitada, desamparada, que dependia do auxílio dos governantes e o auxílio dos religiosos. E a lei de Deus disse que as viúvas deveriam ser cuidadas pela igreja, pelo povo de Deus, por Israel, mandamento de Deus. Aqui não diz o nome dela, mas diz a sua condição, e ela era viúva.
Ou seja, ela não tinha mais marido, e por não ter marido, ela era necessitada e desamparada. Mas o texto diz mais, diz que ela tinha uma causa, e tinha também um adversário. E eu acho muito interessante, queridos, o fato de Jesus omitir para nós qual é essa causa que ela tem. Ele poderia dizer, e a gente pode pensar em algumas, bom, se ela era viúva, provavelmente o problema dela é que roubaram a herança que o marido dela deixou. Talvez ela tinha seguro de vida, mas a seguradora faliu bem quando o marido dela faleceu. Pode ser isso. Pode ser que ela tinha posses que o marido dela havia deixado. E isso quase nunca acontece, né? Alguns parentes ou amigos ou sócios do marido dela vieram e tomaram tudo dela. Pode ter sido isso. Mas por que é que Jesus não disse qual era a causa da viúva? Não somente para instigar a nossa imaginação, mas mais do que isso, para que qualquer que seja a sua causa, ela pode ser colocada dentro dessa parábola. Você pode se colocar no lugar dessa viúva e colocar qualquer causa que você tenha diante de Deus. Não importa qual seja. Porque talvez se ele dissesse, é essa causa, as pessoas que estivessem passando pela mesma coisa, elas falariam, nossa, eu tenho uma causa parecida, vamos orar que Deus vai fazer. Mas quando a causa fica em aberto, Jesus está mostrando que nós pecadores, que nós que seguimos ao Senhor, podemos e devemos buscá-lo por qualquer causa. E Ele nos atenderá. Louvado seja Deus. Por isso, algumas coisas sobre o relacionamento dessa mulher com esse juiz e com essa causa. Primeiro, ela era uma desconhecida para o juiz, mas nós somos conhecidos por Deus. Ele sabe o nosso nome, Ele sabe a nossa história, Ele sabe quem somos. Isso muda tudo. Um juiz que julga uma causa, espera-se dele justiça. E de fato há justiça e há também a injustiça. Nós experimentamos e vemos isso no mundo. Mas, quando falamos do nosso justo juiz de Deus, Ele não está julgando a causa de um desconhecido. Ele nos conhece pelo nome. Antes de nós sermos substância formada no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia quem somos. Portanto, quando oramos e buscamos a Ele, Ele sabe quem é que está pedindo. Aquele que conhece o nome de todas as estrelas, aquele que conhece cada uma delas, também conhece cada um dos seus. Ele consegue distinguir a sua oração dentre todas as outras milhares de orações. Ele não depende de saber o que você fala, porque Ele mesmo já sabe o que você vai falar. Ele espera que você fale, para que você entre na comunhão. Essa mulher, ela foi até o juiz, e o texto não diz que ela tinha um advogado de defesa. Um advogado faria toda a diferença. Iria ajudá-la, iria apresentar provas, teses, causa. Iria usar a própria lei para dizer, olha, aqui está a lei a favor dela, essa é a minha defesa. Mas o texto não diz que ela tinha uma advogada ou um advogado. O texto diz que ela vai até ele sozinha, simplesmente com a boca e com a perseverança. Julga a minha causa contra o meu adversário. Mas nós, quando vamos orar, temos um advogado. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, lá em 1 João capítulo 2. Isso faz toda a diferença. Quando você ora, a obra de Cristo, do nosso advogado, é colocada diante do próprio Pai. E isso também faz toda a diferença. A mulher procurou o juiz sem ter promessa alguma que a encorajasse. Ela não sabia se ele ia responder ou não. Ela simplesmente foi. Mas quando nós vamos até o Senhor, quando nós o buscamos de fato, nós temos todas as promessas do próprio Deus ao nosso favor. Por isso, ore as promessas de Deus. Quer aprender a orar? Ore as promessas. Deus, o Senhor mesmo falou isso. E o seu caráter ilibado não permite que o Senhor não faça tal coisa. Por isso, faça isso. E Ele há de fazer no tempo dEle, da forma dEle. Não colocando contra a parede, mas suplicando em favor de nós mesmos, com as suas próprias promessas para nós. Essa mulher não tinha nenhuma promessa, mas nós temos muitas promessas para nos encorajar. Mas em último, sobre essa viúva,
Ela estava sozinha. O texto não diz que ela tinha outras viúvas ao lado dela. O texto não diz que ela tinha parentes, familiares, amigos para ajudarem a ela. Ela estava sozinha. Mas o mais incrível de ser igreja do Senhor é que nós oramos juntos. Nós oramos uns pelos outros, como cantamos aqui. Nós temos pessoas que intercedem por nós, queridos. Nós oramos de mãos dadas até que aquela pessoa receba o que ela necessita, até que aquela causa seja atendida por Deus. Não importa o tempo que precise, nós vamos orar e buscar e bater até que as portas sejam abertas. Nós oramos juntos, e não é só a nossa igreja, são milhares e milhares de cristãos buscando ao mesmo Deus juntos pela mesma causa. Isso faz toda a diferença. Em terceiro lugar, a gente vê o resultado da persistência da viúva. Versículo 4 e 5 diz que ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse contigo, olha o que ele diz para si próprio: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar. Ele mesmo invoca a sua própria maldição. Eu não temo a Deus e não respeito ninguém. Você conhece alguém assim? Isso é o pior estado que um pecador pode chegar. Não só não temer a Deus, mas dizer isso abertamente e claramente: eu não temo a Deus e eu não estou nem aí para ninguém. Não me importo com as pessoas, não importo com as opiniões, não importo com o que pensam de mim. Isso é iniquidade reverberada no coração dessa figura do texto, que é uma realidade por aí fora também. A maldade se dissemina, cresce, aumenta. Mas mesmo, note você, com essas condições que ele tinha, ele resolveu atender aquela mulher. Com qual motivação? A pior de todas elas: vou atendê-la simplesmente para quê? Me livrar dela. Porque essa mulher não vai desistir enquanto eu não julgar a sua causa. Então ele julgou a causa dela pelas motivações mais perversas possíveis. Nosso Deus julga as nossas causas com as motivações mais santas que existem, com as motivações mais benditas do seu próprio caráter, dos seus próprios atributos celestiais, santos e irretocáveis. E isso é maravilhoso. Nossa causa não será julgada, nunca, somente por pessoas. Nossa causa nunca será julgada somente por circunstâncias. Nossa causa sempre estará na mão daquele que tudo pode. E se mesmo, e essa é a lição, esse juiz iníquo atendeu a essa mulher por causa da sua persistência, por ela tanto bater na sua porta, será que Deus não vai nos atender também? E a resposta é um sonoro sim. A oração não muda Deus, mas muda nós mesmos, muda aquilo que mais precisamos, até que sejamos aperfeiçoados pelo seu amor que se derrama em nós em oração. Quarto e último lugar, a lição de Jesus, verso 6 em diante. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Pensem nisso. Considere isso que ele está falando. E aprendam isso. 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Uma pergunta retórica com uma resposta bradante, um sonoro sim. Certamente a resposta é sim. Embora, e tem esse daqui muito importante para nós, ele parece demorado. Veja isso. O próprio Jesus sabe, porque ele experimentou a nossa condição humana, que nós temos a sensação e a impressão de que Deus demora para nos responder. E quem aqui nunca teve essa sensação? Quem aqui não orou por uma coisa e falou: mas como pode? A Bíblia fala isso, eu oro e não acontece. Mas não diz que não vai acontecer. Diz que na nossa ótica e perspectiva parece, não está dizendo que é, parece demorado. Não é demorado. É na hora certa, do jeito certo, dentro da soberania do nosso Deus. Não parece demorado, mas Ele nunca chega atrasado. E Ele sabe a sua causa, sabe a sua maior
necessidade. Ore, meu irmão, minha irmã. Persevere em oração. E o texto diz que ele vai fazer justiça a quem? A quem? Aos seus escolhidos. Qual é a marca dos seus escolhidos? Clamam a Ele. Quando? De dia e de noite. Sobre o dever de orar sempre. Orai sem cessar. Mas o texto termina com o verso 8. Ele responde: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha o jogo de palavras. Parece demorado, mas a justiça é depressa. E a pergunta final é: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está dizendo, quando eu voltar, o que eu vou encontrar na terra? E a resposta, queridos, a gente termina pensando um pouco nisso, são as mais variadas possíveis. Ele achará muita iniquidade, muita maldade. Como ele mesmo disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas será que no coração de nós que estamos aqui reunidos, no nosso coração, do povo de Deus, ele vai achar fé? Talvez tirar da terra e do todo e trazer para mim, para minha pessoalidade. Será que quando Jesus se chamar, ele vai encontrar fé no teu coração? Será que quando Jesus invocar o teu nome e te chamar para perto dele definitivamente, ele vai encontrar um coração quebrantado, humilde, contrito? Alguém que clama e depende tão somente dele? Como disse John Piper, a oração é a admissão aberta que nós dependemos do Senhor para tudo. Como devemos orar, queridos? Como nós devemos buscar ao Senhor? Acho interessante que o texto de Lucas 18, logo em seguida, traz para nós o quê? A parábola do fariseu e do publicano. Um que era super religioso e um que era humilde. E logo depois ele traz também Jesus abençoando as crianças. Eu acho muito interessante. A viúva, o publicano e as crianças têm algo em comum: humildade, dependência, necessidade. Não é dos poderosos que ele está em busca. Não é dos que tudo têm. Não é dos melhores currículos. Não é de pessoas irretocáveis. Deus está chamando pecadores como eu e você à sua presença, à comunhão e à oração. Como essa mulher necessitada, que não tinha ninguém para ajudá-la. Como esse publicano que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Como essas crianças ingênuas que sentaram no colo de Jesus, e delas é o reino dos céus. Como vamos orar, queridos? Em todas e qualquer circunstâncias. Ore o Pai Nosso, tenha Ele como guia. Ore pensando na vontade de Deus, no reino de Deus, no nome de Deus, e depois nas suas próprias necessidades. Jesus nos ensinou a orar. Ore como os puritanos, que faziam seu momento de oração devocional exclusivo. Um tempo que ninguém mexe, que eu vou tirar para Deus. E depois eles faziam aquilo que é chamado de oração extemporânea. Depois que saíam da oração, eles iam para os seus afazeres, trabalhavam muito e colocavam a oração em tudo. Orem como George Miller, um homem que resolveu cuidar dos órfãos. E um certo dia, que não havia pão para ele dar para eles, George Miller deu as mãos com aquelas crianças e falou: vamos orar e agradecer pelo alimento. Que alimento? Aquele que vai chegar. E antes mesmo dele terminar a oração, alguém bate na porta e diz que tinha sobrado pão e que estava deixando ali para eles comerem. A provisão sempre vem através da oração. Que seu ano seja marcado pela perseverança na oração. Porque Jesus nos contou, e não se esqueça disso, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que Ele nos ajude. Vamos buscar ao Senhor. Pai, te louvamos e bendizemos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus bendito e santo, Tu és justo, assaz benigno, tardio em irar-se, longânimo. Tu és maravilhoso, Senhor. E ó Pai, a nossa oração nessa primeira manhã de domingo, nesse primeiro culto público, é a seguinte:
Nós precisamos do Senhor. Não nos permita fazer nada pela nossa própria força, mas que possamos depender de Ti para tudo. Venha ao coração de cada um agora, Senhor. O Senhor tem discernimento da alma que verdadeiramente clama a Ti. Visita essa pessoa, Pai. Agora mesmo, Senhor, Te pedimos. Pedimos a Deus que o Senhor venha trazer transformação, mudança. Renova a esperança. Renova o conforto vindo do alto. Traz, ó Deus, alegria, plenitude da graça. Somos pobres pecadores, Senhor. Precisamos de Ti. Não trazemos nenhum mérito em nossas mãos, mas descansamos nos méritos de Jesus. Que foi até a cruz, bradou, está consumado. Pagou um alto preço pelo nosso pecado. Fez justiça por nós. Foi a nossa justiça na terra e será para sempre a nossa justiça no céu. Ó Jesus, Tu és a nossa justiça. E nós somos justificados pelo Senhor, mediante a fé. E estamos na Tua presença. Nos apropriamos das Tuas promessas, da Tua palavra, Senhor. Que o nosso ano seja bendito, próspero, não segundo a prosperidade do mundo, mas segundo a prosperidade do Teu reino. Enche o nosso coração, Senhor. Toma cativa a nossa mente. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. E que a palavra do Senhor, que esta boa semente, encontre em nós, ó Deus, um solo fértil, para que cresça e frutifique para a Tua glória, Senhor. Ó Pai bendito, Pai das luzes, Pai que é o Senhor de toda a eternidade, e não nega bem nenhum aos que clamam a Ti. Nós estamos diante do Senhor, colocamos a nossa vida toda diante de Ti, como um papel em branco, pedindo para que o Senhor venha escrever cada linha, pedindo para que o Senhor nos direcione conforme a Tua vontade, pedindo para que o Senhor não nos permita desviarmos e também não permita nos esmorecermos, desanimarmos, Senhor. Encoraja-nos, Senhor, para uma vida mais profunda de comunhão contigo. Ó Deus bendito, Senhor da glória, faz de nós um povo santo, que busca a Tua santa presença e a Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quero chamar